Eu sou a professora Carol Achute de redação aqui do Descomplica e hoje nós vamos conversar sobre o modelo de redação do Enem. Qual que é o lance? Antes de começar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, fica de olho em tudo, todas as plataformas, tá? Porque a gente não pode perder nada. O Descomplica é todo redondinho para te oferecer a melhor preparação do mundo. Então, se liga, né? Vai fazer sua parte. Bonitinho aí. Agora, vamos começar o nosso conteúdo. O que é uma redação modelo Enem? Primeira coisa, você deve saber que este tipo de texto é muito específico. Estamos falando de redação modelo Enem. Ou seja, essa dissertação argumentativa tem uma estrutura bem delimitada ali para aquele esquema de prova. E é isso aqui que a gente vai ver. Temos introdução, desenvolvimento, conclusão. Sua professora da terceira série A falava o quê? Começo, meio e fim. É exatamente isso. Você tem que começar apresentando aquele texto, você tem que desenvolver e você tem que amarrar. É basicamente isso. O lance é, aqui ó, vou pro ladinho para você conseguir ler. Primeira coisa, manda argumentação. Introdução faz o quê? Apresenta o tema e declara a tese. Aí, o que você precisa fazer? No desenvolvimento, você precisa sustentar essa tese, essa opinião, que é justamente reunir bons argumentos. E por fim, você deve o quê? Como que você completa a sua redação no modelo Enem? Com uma proposta de intervenção. Tem um jeito muito específico, né, o Enem. Outras dissertações argumentativas de outros vestibulares são diferentes. Essa conclusão é por síntese, é só um fechamento. Mas no Enem é bem específico, é uma competência que vale 200 pontos, que é a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os critérios de correção? Então, eu vou te falar dos critérios rapidamente e vou te falar como dar conta de cada um desses critérios. Então, tá lá. Norma padrão, norma padrão que é mesmo? É a gramática, a ortografia, é o plano escrito do texto mesmo. 2, compreensão da proposta. Você pode escrever uma redação linda. Se não for sobre o tema, sobre o recorte proposto, sinto muito, meu anjinho, vai se dar muito mal. 3, selecionar informações para argumentação embasada, ou seja, escolha de argumentos. Não adianta você embasar a sua dissertação, a sua tese, o que você está defendendo, com argumentos que são pífios, com argumentos ingênuos, ou dados que não são relevantes, ou dados mentirosos, ou achômetro. Não dá. Você precisa embasar o seu texto com conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? Conteúdos objetivos, né? Que você tem uma fonte segura. Enfim, a gente vai falar mais disso. 4, mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. O que são mecanismos linguísticos? Quais são os formatos de argumento? Como que eu faço? Que tipo de jogo eu tenho que fazer para convencer o meu leitor? Isso é um mecanismo, certo? E por fim, proposta de intervenção. Então, o que está laranjinha aqui? Mecanismos linguísticos de construção da argumentação. Legal, então já matamos critério número 4, para quem não entende inglês. Agora, norma padrão e selecionar informações para argumentação. Qual que é o lance? São 2 critérios que, cuidado com o que eu vou dizer, depende bastante da gente? Depende, mas depende 1000 vezes mais de você. Assistir às aulas de gramática te ajudam muito, muito. Mas te ajuda muito mais, por exemplo, ler bastante. Quando você lê, você consegue escrever melhor, você consegue ter uma norma padrão, né? Um texto mais rico, mais elegante. Então, cuidado, aqui nesses 2 critérios a gente espera muito de você, tanto na norma padrão quanto no repertório. Esse item 3 aqui é puramente repertório. Eu preciso que você esteja empenhado nessa missão, né? Que você faça boas leituras, que você dê conta de selecionar boas informações. Caso contrário, sinto muito, tá bom? Então, se engaje nessa missão. Então, tem lá
Gramática na redação. A gente tem aulas no curso de redação de gramática na redação, mas mais do que isso, quando você assina, eu vou falar dos planos lá no final, quando você assina o Descomplica, você tem todas as matérias ali. Então, você vai ter que acompanhar aquele curso, né? E a gente tem o curso inteiro de gramática para que você não tenha mais dúvidas na hora de escrever seu texto, tá? É muito importante. Você não pode... Esse é um critério que você não pode perder nota, porque os outros são mais complexos. Esse da língua padrão não pode perder ponto, combinado? Então, eu conto com a sua ajuda aí pra gente dar conta disso. É muito importante também análises direcionadas. Você consegue selecionar especificamente qual é a proposta, qual é o tema que você quer assistir. E aulas que eu amo de paixão de sociologia e filosofia. Obviamente, não são, a gente sempre cita atualidades, filosofia e sociologia como repertório para redação, porque são os mais diretos, mais óbvios, os mais fáceis de encaixar, são os mais necessários. Mas toda e qualquer outra aula pode ser usada como repertório. E a gente discute muito isso na aula de redação, né? Como que você transforma um dado em um conteúdo argumentativo. Faz sentido? Então, é muito importante que você reconheça que a redação não depende só assistir uma aula, aprender a fazer aquilo ali. Não. Hoje a gente está falando de estrutura, mas você percebe que você pode manjar muito da estrutura do texto. Quais são as partes, quais palavras... Se você não tem um conteúdo de qualidade para rechear, sinto muito, vai dar errado. Talvez eu esteja te aterrorizando um pouco, te deixando desanimada. A ideia não é essa. A ideia é que você reconheça a potência disso. E mais do que isso ainda, isso não se perde nunca. Você aprender a escrever, você se relacionar melhor com a folha em branco, isso é uma transformação na sua vida, tá? Mais do que qualquer outra coisa, saber se comunicar é essencial. Então, aproveite tudo isso que o Descomplica te oferece, certo? Segundo, compreensão da proposta. É um item muito importante. Recortes temáticos, né? A análise, obviamente, a análise de temas te ajuda muito, mas a gente tem algumas dicas. Quais são, até macetes para você conseguir acertar? Sabe quando você... o dardo pega bem ali, ou uma flecha também, que foi o ato que fiz aqui, que ele pega bem no meio, a ideia é essa, que você faça o recorte certeiro. Então, por exemplo, a gente colocou aqui dicas. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos, eu quero o quê? Consequências, o que mudou, o que foi gerado a partir da implantação da lei seca. Lei seca no mundo? Não, no Brasil. A persistência da violência contra a mulher no Brasil não é um tema de violência contra a mulher. É, meu cazzo, por que que a gente avança socialmente e não consegue banir isso da nossa sociedade? Qual é o motivo da persistência? Caminhos, né? Soluções, quais são as possibilidades? Então, sempre prestar atenção em qual é o recorte, o que ele quer que você fale, se é efeito, se é causa, se é consequência, obstáculos, limites, se é no Brasil, no mundo, neste século, no outro século, se eu estou falando de uma construção que vem há muito tempo, se é um fenômeno novo. Preste muita atenção nisso, porque é essencial para que você seja certeiro na proposta de redação. Ok. Então, essa eu já passei. E aí, obviamente, última, né, que é temida pelos alunos, mas eu acho muito tranquila, porque essa talvez seja a competência mais prática. A partir do momento que você sabe que tem que ter tudo isso, show! É isso e ponto final. Você vai fazer um checklist. Então, qual que é o lance? O que a sua proposta de intervenção tem que fazer? Qual que é a função da proposta de intervenção? Solucionar o problema que a banca te ofereceu. E mais do que isso, né? Solucionar é um pouco utópico, adoraria, né? Que a gente tivesse essa força de solucionar. A ideia é que você amenize, que você consiga aplacar, que você consiga dar um caminho para aquilo se transformar e melhorar, tá? Então, primeira coisa, responda. O que vai ser feito? O quê? Qual vai ser o seu projeto? Quem vai fazer? Você precisa trazer quem vai ser o agente. Por quê? Porque senão fica assim... Precisamos conscientizar. Legal. O problema não é necessariamente, muita gente fala isso, né? Se usar conscientização zero. Não. O problema é falar, a sociedade deve se conscientizar.
O que vai acontecer, meu amigo? Vai cair um raio na minha cabeça e eu, assim, instantaneamente passo a me conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação? Não. O que você precisa fazer? Você precisa construir este projeto. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Para que vai fazer? Então, são 4 perguntas que são como se fosse um checklist mesmo, para você ir lá. Ah, não, falei o que eu quero. Ah, quem vai fazer? Onde vai fazer? Como vai fazer? Quando vai fazer? Para que vai fazer? Por que vai fazer? Quais são os efeitos? Trazer, né, essa consciência de que você tem que deixar tudo bem redondinho. Olá, eu me chamo Valdemar e sou afiliado da Hotmart. Já peço que curta e comente, deixe seu like e se inscreva no canal. E o mais importante, clique nos links abaixo, adquira o seu curso e comece a mudar de vida hoje mesmo. Conquiste a sua independência financeira.